Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor, um pouco. Agradecer a Deus, agradecer os gurus, agradecer as mães por essa oportunidade que a gente tem de se reunir, de trazer um pouco mais de inspiração para nossas vidas, para o nosso caminho espiritual e para o mundo como um todo. Que a gente possa aproveitar esses momentos da melhor maneira possível. Tvameva mata cha pita tvameva bandhuscha sakha tvameva. Tvameva nitya dravinam tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Kayena vacha manasandriyarva. Buddhyatmana va prakrute svabhava. Karuniyatya sakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami. Narayanayeti samarpayami. Srimat Narayanayeti samarpayami. Ó Deus, Tu és minha mãe, Tu és meu pai, meu amigo, meu companheiro, minha riqueza e minha sabedoria. Tu és tudo para mim. Tudo que for feito através desse corpo, dessa inteligência, das minhas tendências naturais, da minha individualidade, eu vou oferecer tudo aos seus pés. Amém. Antes da gente começar nossa discussão, nós vamos ler a mensagem do nosso Guruji, da nossa mãe espiritual. Ele ainda continua em reclusão, mas ele se manifestou através dessas palavras nessa data especial. Amada e divinas almas, que as bênçãos mais seletas de Deus e dos mestres sejam sobre todos vocês. Eu aproveito essa oportunidade para orar para vocês e enviar meus melhores votos na ocasião do Dia das Mães, que nesse ano celebra-se no dia 10 de maio. Mãe é uma personificação única de Deus e da criação de Deus, e que é além da compreensão humana da mente e do intelecto. Sem a mãe, ninguém pode existir. Nossa mãe é mais importante para o nosso nascimento e sobrevivência do que o nosso pai, apesar de nosso pai ter uma contribuição significante. Deus é comumente adorado como uma mãe amorosa. Nós vivemos nesse planeta Terra, e também é nossa mãe. Nós nascemos do útero materno na Mãe Terra. Até a nossa última respiração, nós brincamos na Mãe Terra. E até mesmo depois da morte, nossos corpos descansarão no colo dela. A natureza, o ambiente, os rios, os 5 elementos e até mesmo nossos corpos são considerados como mãe. Eles todos nos auxiliam a vivermos uma vida saudável e feliz. Hoje também é um dia especial, porque é o aniversário de Swami Sri Yukteswarji. É um dia também de se lembrar como um guru, como mãe. Nós, os chamados modernos e civilizados, nos tornamos cada vez mais autocentrados. No nome de confortos pessoais, nós não hesitamos em negligenciar nossos pais, os mais velhos e a natureza. E como resultado, doenças desconhecidas, poluição ambiental, desastres naturais, aquecimento global e outros vícios visíveis vêm à tona. E por causa desses predicamentos, a existência da vida é uma dúvida com o passar do tempo. Uma vida natural requer o respeito mútuo, ser mais equilibrado.
e diminuir os desejos e necessidades. Essa é a época para amar a mãe em todos e servir a todos como mãe. E isso, claro, sem mencionar nossa própria mãe, a qual nós somos sempre gratos. Ela trouxe a linguagem a nossas bocas através dos próprios esforços. E é por isso que nós chamamos nossa linguagem primária como a nossa língua-mãe. Ela nos auxiliou a ficar de pé e andarmos. Ela nos ergueu e nos ajudou quando nós tropeçamos e caímos. Ela nos nutriu em todas as maneiras possíveis. Quando nós crescemos, ela se comportou como um bom amigo ou como aquela que desejava o melhor para nós. Ela é a nossa força e nossa fonte de amor e paz. Nós deveremos amar e servi-la o tanto quanto possível e também cuidar da natureza e do ambiente na melhor maneira possível. Um sorriso no rosto do bebê faz a mãe sorrir e vice-versa. Nós deveríamos viver com uma atitude de contribuir, de cuidar, de amor e de oração. Nesse lindo dia, eu me curvo a todas as mães, em todos os nomes e formas, e me curvo à maternidade em todos os aspectos. Vamos meditar e orar não somente para as mães e para nós mesmos, mas também que haja mais saúde e força nas vidas de todos que sofrem atualmente. Novamente, eu ofereço meu amor sem fim para todos vocês. Com amor, Pratnyanananda. Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Eu vi umas mensagens que alguns estavam sem som. Tá bom. Bom, pela mensagem do nosso Guruji, do nosso mestre, sobre a especialidade do dia de hoje, a razão da gente celebrar o Dia das Mães e por que a mãe tem um papel tão especial na criação. Na verdade, ela tem uma função única e que sem essa função não existiria a criação, que é o ato de gerar, de produzir uma vida nova dentro dela mesma e depois colocar isso no mundo para que a criação dê continuidade. E não só isso. Junto com essa função de gerar, que é a única e a mais importante da criação, nesse processo, quando a mãe está exercendo o papel de gerar, naturalmente se desperta nela algumas qualidades divinas de uma maneira extremamente pura e intensa. E essas qualidades divinas são muito mais fortemente manifestadas numa mãe do que em qualquer outro ser da criação. E se a gente pensar um pouquinho nas nossas próprias mães e nas mães como um todo, a gente vai lembrar dessas qualidades que despertam naturalmente nesse processo de se tornar mãe, que é um amor incondicional, de todo o amor mais próximo do amor divino, é dito pelos mestres. Esse amor incondicional é o amor materno. Esse autossacrifício, esse perdão, essa paciência, essa natureza de proteção. Então, não é que uma mãe vai numa faculdade ou ela lê um livro e fala, você tem que amar o seu filho, você tem que protegê-lo, você tem que nutri-lo, você tem que perdoar quando ele te tratar mal, você tem que perdoar quando você tem que ter paciência quando ele for mal educado. Não, isso vem no coração dela. Não tem como uma mãe falar, eu não sei ser mãe. Ela pode não saber, a princípio, trocar uma fralda, mas essas qualidades surgem junto e naturalmente quando ela está exercendo esse processo de gerar e criar. E essas qualidades divinas são as qualidades que todos nós estamos tentando desenvolver no caminho espiritual. Então, as mães já estão
bem mais adiantadas do que nós no caminho espiritual, já começaram uma larga vantagem. Mas essas qualidades que a gente sente e percebe na nossa mãe, elas não são inerentes somente à nossa mãe humana. Essa energia e essas qualidades de proteção, de criação, de preservação, de cuidado, ela, na verdade, é uma energia. E os mestres falam que essa energia maternal permeia toda a criação. E é muito legal a gente entender uma diferença. Na cabeça ocidental, essa energia divina e maternal que permeia toda a criação, ela é vista como algo para ser explorado e transformado em benefício próprio. Então, o que o homem faz com essa energia, principalmente nessa mente ocidental? Ele transforma essa energia em energia atômica e faz uma bomba para se proteger. Ele transforma essa energia em energia nuclear e faz ogivas. Ele explora a natureza para transformar isso em energia elétrica, em conforto, em comodidades para ele. Então, é uma atitude de exploração dessa energia maternal e divina que permeia toda a criação. E se a gente olhar as escrituras orientais de milhares de anos atrás e a atitude de encarar essa energia oriental, ela é completamente diferente. Eles não consideram essa energia maternal como algo para ser explorado e trazer benefício próprio. Mas essa energia é considerada como uma fonte consciente que desenvolve essa atitude maternal com toda a criação. E qual é a relação deles com essa energia? É tentar se aproximar e se conectar com essa fonte consciente de energia maternal para sentir esse amor em tudo que for feito e perceber essa presença divina e maternal em toda parte. É uma atitude completamente diferente. Não é algo material a ser explorado, mas é algo divino e maternal a ser sentido nos corações e percebido em toda parte. É uma postura completamente diferente com essa energia. Essa energia em sânscrito é chamada de Shakti, o poder divino. E, em outras palavras, essa energia nada mais é também do que a mãe divina. Então, a mãe divina é aquela que permeia toda a criação e que está cuidando, nutrindo e criando e protegendo todos nós o tempo inteiro. O caminho espiritual é o ato, a atitude de se conectar de uma maneira harmoniosa com essa energia e começar a perceber essa divindade maternal em toda parte. Pensa como seria a gente expandir o nosso amor maternal, o amor e respeito e consideração que a gente tem pela nossa própria mãe, por toda a criação, em cada momento das nossas vidas. Isso é o caminho espiritual. Uma coisa que eu gostaria só de comentar com vocês, que eu achei muito legal, que o Swami Vivekananda fez um comentário depois que ele teve uma experiência entre Índia e Ocidente. Primeiro ele viajou pela Índia por mais ou menos 2 anos como monge errante e começou a perceber a miséria, a pobreza e a situação terrível que a Índia se encontrava. E depois, logo em seguida, ele viajou para o Ocidente e viu a prosperidade, viu a riqueza, viu a evolução do Ocidente em outros aspectos, mas ele ficou extremamente admirado com uma diferença brutal que ele enxergou. E aí, depois dessa experiência dele no Ocidente, que foi de 1893 até 1903, mais ou menos, quando ele voltou para a Índia, ele fez um comentário muito interessante que vale a pena a gente pensar um pouco. A diferença entre a evolução do Ocidente e a miséria atual da Índia é que a Índia desprezou a mulher. Durante anos e anos, a Índia desenvolveu, no passado, a Índia desenvolveu uma atitude de desprezo ou menosprezo para a mulher, manifestação da divindade
nos seres humanos. E é por isso que eles estão sofrendo tanto problema e miséria. E o que acontece com o Ocidente? Eles desenvolveram uma proximidade de novo para essa forma maternal divina. Só que, e por isso que eles estão crescendo. Então, o homem colocou a mulher numa atitude, com uma atitude diferente, num local diferente do que o menosprezo da Índia. E é por isso que ele cresceu. Mas a atitude do humano no Ocidente ainda assim é uma atitude de exploração da mulher, considerando a mulher como um objeto, como uma forma de desejo, como algo de sedução. E essa atitude, apesar de ser uma proximidade de novo nesse aspecto feminino, nesse aspecto da mãe divina, trouxe crescimento. Mas por ainda ser uma atitude egoísta, ambiciosa e ainda não muito correta, o crescimento da humanidade no Ocidente veio com confusão, veio com ganância, veio com guerra. Então, ou seja, o crescimento ocidental, segundo Vivekananda, se deu porque o homem começou a se voltar mais de novo para o aspecto feminino da criação, para a mulher, mas ainda com uma atitude não muito correta. E ele disse: quando a civilização, quando o ser humano começar a perceber e se relacionar com o aspecto feminino da criação como sendo a forma e a manifestação da Mãe Divina, a evolução da humanidade vai se tornar muito maior e eficiente e de uma maneira extremamente harmoniosa. Então, é só para a gente entender o poder que está por trás desse aspecto feminino da criação, da mulher, principalmente da mãe, em todos os aspectos da nossa criação. Nas Escrituras, não só a nossa mãe biológica que gerou a nossa vida é considerada como mãe, mas a gente deveria encarar e considerar alguns outros aspectos da criação como mãe. Eu vou falar rapidamente só sobre alguns para a gente refletir. E são eles: a Mãe Terra. E por que a Mãe Terra? O Guruji falou. Ela está o tempo inteiro cuidando da gente. Nós saímos, o nosso corpo, apesar de ter saído da nossa mãe, é formado de 5 elementos da terra. Nosso alimento é formado por terra. Nosso dinheiro, as riquezas vêm da terra. Nossas roupas são tiradas da Mãe Terra. E assim por diante. Ela é a nossa base. O tempo inteiro a gente está no colo dela. E quando a gente deixar esse corpo volta de novo. Ou seja, não tem jeito da gente sair do colo da nossa Mãe Terra o tempo inteiro. E o que a gente tem feito com a nossa Mãe Terra? Como é o nosso Feliz Dia das Mães para a Mãe Terra? É só um pouco a gente olhar um pouquinho ao nosso redor e ver o que está acontecendo com ela. Outro aspecto maternal que a gente deveria considerar são os rios. Os rios são femininos em sânscrito e eles são considerados como mães. E por que os rios são mães? Todas as grandes civilizações surgiram na margem de um rio. Pode ser de um mar também. Elas crescem na proximidade de um rio. Um rio fornece, sem interesse pessoal, água para a gente beber, para a gente lavar, para a gente cuidar. Água para a gente fazer agricultura, água para as árvores crescerem e para a possibilidade de haver vida naquela região. Sem interesse pessoal. Através dos rios, as nuvens são formadas e traz chuva para refrescar. Então, os rios são também as nossas mães. E aí, pensa, se você fosse hoje lá na margem do rio Tietê e do rio Pinheiros e fosse dar um abraço na sua mãe em forma de rio, você teria coragem de dar um beijo na sua mãe hoje e falar Feliz Dia das Mães? Acho que não. Você olhar bem à distância com o nariz tapado e falar assim, Feliz Dia das Mães. Então, como a gente está cuidando da nossa mãe em forma de rio ou em forma de mar e de lagos. Um outro aspecto da nossa mãe é, nas escrituras falam que a vaca também é uma mãe.
Todos os animais têm essa maternidade, mas a vaca é o ser que mais desenvolveu esse espírito maternal de toda a criação. Eles consideram a vaca como um animal mais pacífico, mais harmonioso e que mais tem esse amor maternal com o bezerrinho ou com o filho dela. E não só isso. Eles falam que uma vaca produz de 30 a 40 litros de leite por dia, pode produzir. E um bezerrinho, a vaca tem 1 ou 2 bezerrinhos no máximo. Eles não tomam mais do que talvez 8 litros, 10 por dia. E por que ela produz 30 litros a mais para oferecer para os outros? Para a criação. Quando uma mãe não consegue amamentar o filho, da onde vem o leite prioritariamente? Da vaca. Ela é a nossa mãe. Todos os subprodutos dela nutrem e fortalecem os seres humanos. Queijo, iogurte, manteiga. E tem uma ciência também que fala que até mesmo os excrementos da vaca têm efeitos purificadores na terra. Então a vaca também é a nossa mãe. Então também é só para a gente pensar como a gente tem tratado a nossa mãe em forma de vaca ou em forma dos outros animais. Uma outra mãe são as escrituras. E por que as escrituras são nossa mãe? Assim como uma mãe guia, orienta nossas vidas, disciplina, mostra o caminho certo e traz a verdade para nossas vidas com todo amor, as escrituras fazem a mesma coisa. Elas orientam as nossas vidas, elas mostram o caminho que a gente tem que seguir. Elas nos mostram a verdade da vida e elas nos nutrem com essa verdade. Então, as escrituras sagradas também são consideradas mãe. Quando a gente tem problema e é pequeno, a gente recorre à nossa mãe humana. Fala que está com esse problema, pede ajuda, pede opinião, pede consolo e proteção. O Gandhi, depois de crescido, quando ele tinha qualquer problema na vida dele, ele pegava a Bhagavad Gita e abria aleatoriamente e lia um verso. Todas as vezes, sem exceção, que ele fez isso com essa atitude maternal com relação à Bhagavad Gita, ele achava a solução para qualquer problema que ele tinha naquela hora. Escrituras são as nossas mães, nos guiando, nos fazendo crescer, nos disciplinando e nos nutrindo com o néctar da verdade. Outra descrição de mãe nas escrituras, os mantras. Mantras e orações são nossas mães. E por que isso? Da mesma maneira com que a mãe limpava a gente quando a gente estava sujo, colocava roupa limpa na gente, a entoação de mantras e de orações sinceras purificam e limpam a nossa mente e as nossas vidas. E quando você faz uma oração sincera, não importa o motivo, pedindo algo, você sente aquele conforto maternal que você sentia quando era criança com a sua mãe. Um abraço, um consolo, uma palavra de fortalecimento. Quando uma pessoa ora ou entoa um mantra com sinceridade, ela sente esse abraço, essa proteção e essa resposta e consolo divino na própria vida, como se fosse uma mãe. Então, oração do fundo do seu coração e mantras são também mãe. E um outro aspecto da criação que é mãe é Deus. Deus como mãe. E qual a diferença de Deus de mãe e Deus pai? Deus pai é como o nosso próprio pai, mais disciplinador, um pouco mais rígido. Quando o filho faz alguma coisa errada, vai lá e vai dar um puxão de orelha, vai dar uma bronca. Disciplina e vai ensinar o filho a crescer através dos próprios passos. E como é Deus em forma de mãe? Põe no colo, protege e faz as coisas pelo filho. É um aspecto diferente. Então, se você lê as escrituras onde Deus é forma de mãe, o que acontece com os devotos e com os filhos? Quando tem qualquer problema, eles choram e oram para a Mãe Divina e falam: Mãe, a gente está com problema.
E aí, quando a Mãe Divina vem, ela não fala por que você fez isso, ou por que você está com esse problema, ou faz isso. Ela fala, eu vou cuidar. Então, ela pega e acaba com todos os problemas, deixa os filhos felizes e fala, agora se cuidem, eu vou cuidar de outras coisas. Então, é uma conexão com Deus de mais entrega e de falar assim: eu não tenho força, você faz tudo para mim, você cuida de mim. E Deus, como Pai, é aquele mais: eu não vou pescar para você, eu vou te ensinar a pescar. Mas o aspecto divino, maternal, feminino de Deus é colocar no colo e abrigar. Eu lembrei, antes de encerrar, eu só lembrei de uma história quando eu estava na casa de uma família de Criavans e a filha dele estava indo fazer um curso espiritual. E aí esse líder espiritual estava explicando para ela que Deus é Pai e que a gente deveria adorar Deus. E ela falou assim: mas por que Deus não pode ser mãe? Por que Deus é só Pai? E aí essa pessoa, esse professor ficou um pouco desconcertado e falou assim: não discute comigo, Deus é Pai e você tem que me obedecer. E ela falou assim: então vou embora, tô indo embora agora desse lugar, porque Deus não pode ser só pai. Eu não posso ser órfã de mãe. Deus tem que ser minha mãe também. E ela não queria mais voltar para esse treinamento, porque ela não aceitava que Deus tinha que ser só pai. Ele tinha que ser mãe também. E isso é a verdade. Deus é nosso pai, Deus é nossa mãe. A gente tem que aprender a se conectar com isso e sentir esse aspecto maternal em toda a parte da criação, nas nossas mães, mas expandindo para tudo. E a hora que a gente perceber esse aspecto maternal e divino em toda parte, nossa vida vai ser uma vida feliz e divina constantemente. Eu vou pedir para o John Baba dividir também um pouquinho com a gente os pensamentos e as ideias dele. Bom dia, John Baba. Bom dia, Baba, e bom dia a todos. Eu me inclino a Deus, me inclino ao meu Gurudev, Baba Hari Haranandaji, meu Guruji, Paramahansa Pragyanandaji, todos os mestres de nossa linhagem, sábios e santos de todas as religiões e as crenças, e eu me inclino a todas as mães. Que a força da mãe é o que inspira a gente. Jai Guru. Swamiji tocou em muitas coisas importantes. Lembra que um tempo atrás nós estamos falando sobre guru? O que é guru? Nós sempre pensamos em uma forma. Guru é esse homem ou essa mulher. Isso é guru. Meu guru não está mais aqui, está longe. Meu guru ele faleceu. Eu não estou com guru. E a gente esquece que guru é um princípio, é uma força divina. Como sempre falamos que tudo que existe em matéria é perecível, que por trás de tudo isso tem um permanente. O guru tem uma forma, mas ele, a verdadeiro guru, é atrás dessa forma, que vem em forma, porque nós estamos agora nessas formas. Mãe é igual. Mãe é um princípio. Ele mencionou uma energia, é uma força. É um princípio que entra em uma forma de mamãe que gera a gente e ajuda a gente. Mãe, eu fiz um pequeno PowerPoint. Mãe é primeiro guru. Esquece o PowerPoint. Mãe é primeiro guru. Todos nós lembramos que foi a mãe que deu nossas instruções, como fazer isso, questões de higiene, questões de ética, de moral. Antes do primeiro dia que a gente foi para a escolinha, mãe já era o guru. Estava ensinando, cada momento, mãe ensinando. E temos que pensar que quando nasce
a criança, também nasce um ser novo, que é mãe. Que nem quando a gente estuda natureza. E o Gurudev sempre falou, busca na natureza as instruções. Se a gente vê a natureza, se a gente vê o lagarta, né, aquela sequência de lagarta, casulo, borboleta, todos nós somos assim, mas especialmente mãe. Uma moça jovem, ela quer atenção, ela é vaidosa, quer ser bonita, se arruma a roupa, os cabelos, a maquiagem, ela concentra mais nela. Eu quero ser mais popular da escola, eu quero que todo mundo olhe para mim. Os rapazes vão querer sair comigo. É ela. Ok, isso faz parte da natureza. Quando ela vira mãe, ela muda. É uma metamorfose completa, profunda. Em vez de pensar só ela pensa no filho. É ele. Talvez eu não vou dormir porque ele está acordado. Será que ele está doente? Eu vou arrumar uma coisa para ele. É a comida para ele. Quantas vezes a mãe até passa fome só para garantir que o filho tem comida? Então, essa transformação tão profunda de um ser, eu não vou dizer egoísta, não é justo, mas que pensa mais nela, para um ser só servindo. É igual, com o lagarto só come. Come, vai andando. Não é um bicho tão bonitinho. É um bicho que nunca pensa que vai ser uma borboleta, mas esse bicho é só para ele. Ele come. Depois ele entra num casulo. Dentro desse casulo, tem uma transformação absolutamente completa, uma metamorfose. O bicho que sai do casulo é algo diferente. É uma coisa bonita, leve. Enquanto o lagarto estava meio gordinho, né? Aqui na Terra, a borboleta é algo leve, bonita, colorida, que vai polinizando todas as flores. Algo espetacular. Isso representa a nossa vida espiritual, mas hoje eu queria usar isso para pensar na mãe. É uma pessoa que se transforma completamente. Completamente. Porque a direção, a focalização dela é para o filho ou filha. Para meu filho ser forte, para minha filha ser inteligente e estudar, tá? É para eles. Sacrifício, a gente usa essa palavra. Sacrifício junto com serviço. Essa pessoa e mãe se transforma completamente. E a beleza da mãe é dessa essência, porque ela representa a mãe divina. Essa força do permanente, do divino, entra nessa mulher, ela gera um filho, ela passa esses 9 meses como se fosse um casulo e ela está se transformando. O menino está transformando de um fetus para um bebê, mas ela está se transformando também, pensando o que eu vou fazer e tal. Mas uma transformação muito mais profunda do que simplesmente pensando o que eu vou fazer e qual cor que vai ser o quarto dele, o nome dele. Ela está se transformando. E quando o bebê nasce, ela também nasce. Ela agora é mãe. E por isso que a gente sente isso a vida inteira. A vida inteira. Mãe é mãe. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. E a gente traz muita coisa para a mãe. Todos os nossos medos, a gente, desde criança. Oh, mãe, eu tenho medo disso. Oh, mãe, o que aconteceu comigo? Ai, meu Deus, mãe. E a mãe, ela é protetora, ela dá conforto e ela dá orientação, guia para o filho um dia andar com os próprios pés.
Mas nossa relação com a Mãe Divina tem que continuar a ser igual também. Não tem problema de você levar a sua Mãe Divina. Amanhã eu tenho medo. Aí eu não sei como fazer isso. Me ajuda, me ajuda. Eu gostei que Baba mencionou a diferença entre pai e mãe e também as escrituras. Quando a gente estuda Bhagavad Gita, que vários de vocês estão estudando, a Bhagavad Gita, essencialmente, a instrução de Krishna, que é Deus, a instrução dele para Arjuna é: pega teu arco e lute. Vamos lutar. Eu vou guiar, você entra na minha carruagem, eu te levo aqui e ali, você vai só lançando suas flechas, você tem que lutar. Não se preocupe, eu estou contigo. Porque o começo da Bhagavad Gita, Arjuna larga o arco, fica tudo mal. Mas, eventualmente, Krishna fala para ele: pega teu arco, você está aqui para lutar. Um guerreiro espiritual. Isso é um grande ensinamento para nós. Se você estuda o Chandi, que os livros e escrituras descrevendo Mãe Divina, as várias formas da Mãe Divina, de uma certa maneira podemos pensar que é o contrário. Porque com Mãe Divina é uma criança chegando e fala: mamãe, eu não consigo lutar. Eu entrego tudo para a senhora luta por mim. A senhora luta por mim, me defende, me ajuda. E essa mãe, ela fala: sim, vem cá, filho, entregou tudo para mim, eu vou lutar por você. Não tem contraste e conflito entre os dois conceitos. Nós temos que lutar. A vida é para isso. A vida não é brincadeira. Eu não tenho que falar para vocês. No mesmo tempo, para se ligar com essa força, a gente tem que entregar. O Baba mencionou a palavra Shakti. Essa é uma força divina. E a gente pode dividir Shakti em dois aspectos. A Parashakti é a força que leva a gente para as coisas do mundo. E o problema é que a gente fica só envolvido com o mundo, com os 5 sentidos, etc. e tal, e os medos e esperanças do mundo. Isso é a Parashakti. Parashakti é a força divina, é a Mãe Divina, que leva a gente para a nossa essência. Nossa essência. Isso é verdadeira espiritualidade. E sempre saber que por trás da impermanência, por trás da forma e todas as condições e situações da vida, por trás de tudo isso tem o permanente. O divino. Nós viemos do divino, entramos em forma, porque é a vontade de Deus que a gente atua e faz as coisas e cada indivíduo começa a crescer. Começa a crescer. E é importante. Mas nosso verdadeiro lar, que Gurudev sempre falava: this is not your home. Aqui não é teu lar. Nós viemos, chegamos e estamos aqui por um tempo e um dia a gente volta. Isso com o tempo a gente vai percebendo. Então, o Parashakti, a gente sente quando a gente medita. E todo mundo pode expressar a força da Mãe Divina. Claro que a gente está falando no Dia das Mães, e a mãe que gerou, é o primeiro guru, etc. e tal. Eu sempre considero isso. Foi minha mãe que me deu o primeiro livro de autobiografia e outros ensinamentos. Ela foi meu primeiro guru. Não está mais em forma, mas ela está comigo. Que nem vários de vocês. Mas esse Parashakti puxa a gente para esse centro e podemos ser expressões da Mãe Divina. Mesmo os homens, todos nós, toda vez que os gurus ensinam,
toda vez que mostramos compaixão, paciência, carinho, encorajando uma pessoa, essa força é a força da Mãe Divina, a Divina Mãe. O mesmo Divino que colocou a gente aqui na Terra está com a gente, de mãos dadas o tempo inteiro. Nós entramos nessa força toda vez que a gente mostra compaixão. E todas as expressões de mãe, ou proteger alguém, ou defender alguém, no bom sentido, não? Estamos entrando nesse canal, nessa energia. Então, o homem também pode ser mãe divina. A gente vê, quando Sri Yukteswar mandou Yogananda para o Ocidente, ele falou, eu estou fazendo isso porque, em primeiro lugar, porque eu sou muito duro e os ocidentais não vão gostar. Mas você tem coração de mãe. Yogananda tem. Sentimos até hoje. Todos nós. Essa força entra. Okay? E falando de nossos gurus, eu queria te falar uma história. Porque o Gurudev, Baba Hariharananda, era extremamente devoto à Mãe Kali. Eu tinha foto aqui, não dá para mostrar agora, mas ele fez uma estátua da Kali, e ele meditava lá. Ele é extremamente devoto, igual como Ramakrishna Paramahansa, que era uma geração antes. Quando o ashram começou, depois que o Yogananda estava fora, e o ashram era meio pobre, e foi responsabilidade de nosso Gurudev, Hariharananda, cuidar. Ele até juntou dinheiro para fazer uma cerca à volta do ashram em Puri, porque entravam animais e coisas assim, era uma bagunça. E ele começou a dar ordem nisso. Mas eles não tinham grana, era muito difícil. E tinha os rapazes, jovens, brahmacharis e outros que vieram de longe para ajudar. E um belo dia, esses meninos chegaram e falaram para ele, mestre, é um dia muito especial amanhã, um dia sagrado para a Mãe Divina. Por favor, acha uns docinhos para a gente, compra uns docinhos. Né? E os indianos é igual que nem o brasileiro, a gente gosta de um doce. Não era brigadeiro, mas é outra coisa. Mas eles pediram, por favor, arruma uma coisa para a gente fazer uma festinha legal. E o Gurudev não tinha grana. O Gurudev falava para eles. Isso é bem antes que ele começou a viajar para o Ocidente. Falou para ele, eu vou ver o que eu posso fazer. Ele entrou no quarto e ele começou a rezar. E rezou, falou, não, mãe. Ele pedindo para a Mãe Divina, para Kali, falou, eu não tenho dinheiro, os meninos são bons meninos, eles não pedem nada. Agora eles estão pedindo um docinho, um agrado. Por favor, me ajuda a arrumar isso. E ele pediu, com a sinceridade dele, que era sempre fenomenal. E Baba pedindo, rezando. Bem, quando chegou a noitinha, veio um toque no portão do ashram. E Baba foi ver. Era uma senhora com uma bandeja grande. E ela falou, escuta, eu estava em casa e me veio essa ideia de fazer esses doces. Eu fiz um monte de doces, uma bandeja cheia dos doces típicos de Bengali. Fez. Ela falou, uma coisa me falou, eu tenho que oferecer aqui para o ashram. Então, estou chamando o senhor, eu vou dar esses doces. E o Gurudev, pouquinho surpreso, mas ele sabe de onde veio. Agradeceu ela, levou os doces. E o próximo dia, quando era a hora, chamou os meninos, na hora da refeição. Quando terminaram, ele tirou essa bandeja e falou, tá,
pode comer à vontade. E ele o tempo inteiro agradecendo a mãe. Isso é uma história verdadeira. Que a mãe divina é verdadeira. Deus é verdadeiro. É que a gente não enxerga e dependendo tantos com nossos olhos e sentidos, a gente não vê além disso. Mas Gurudev pensou que se ele pede com muito coração, então ela vai dar isso. Uma outra coisa interessante, nas ordens monásticas, quando as pessoas, que nem nosso querido Swamiji, quando eles viram Swami, aquela roupa você sabe que representa fogo. Eles queimam a vida num fogo. Nasce uma nova pessoa. E na Índia é muito estrito falar que não. Então você não tem mais pai, você não tem mais mãe. Acabou. Você não tem esses apegos. Tudo bem. Tudo bem. Começou uma vida nova. Mas Gurudev, ele não era assim. Eu lembro quando um dia ele conversou com a gente e estava explicando que quando o pai ficou doente, era só pai e mãe. Eles eram longe, no estado de Bengala, e ele estava na Orissa. O pai estava doente, ele deixou no ashram e falou, eu vou um tempo cuidar do meu pai. Várias pessoas criticaram, poxa vida, a gente não tem fé, eu vou ajudar meu pai. Ele foi lá e ele cuidou do pai nos últimos anos, que nem uma enfermeira. Cuidou, limpou, fez tudo. Quando o pai faleceu, a mãe, claro, era viúva. E ela pensou, o que eu vou fazer agora, sozinha? E ele falou, não, tem problema nenhum. Você vem comigo para o ashram. Ele trouxe a própria mãe para morar no ashram. Arrumou um lugar para ela e pediu para os meninos cuidar dela, para dar comida, coisas assim. E claro que na região, muita gente falou, mas que coisa, trazer uma mulher dentro do ashram? E não só isso, olha o apego que ele tem para a mãe. Ele não estava nem aí. Porque apego ele não tinha, esse tipo de apego. Mas respeito, dedicação para o que ela representava, ele falava, eu não vou deixar uma pessoa que cuidou de mim e toda a família, com tanto sacrifício, não vou deixar ela sozinha. Eu vou garantir que ela tem comida, tem remédios, tem tudo isso. E ele cuidou da mãe no próprio ashram até que ela faleceu. Quebrando todas as tradições dos swamis. A gente vê a mesma coisa em Guruji. Guruji, ele trouxe, mas no final da vida, a própria mãe e a tia, que elas viraram swamis. Trouxe para ele poder cuidar delas, nos últimos anos da vida delas, no ashram em Balikai. Ele seguindo o mestre dele e seguindo essas coisas que... Tradição é uma coisa boa, mas o verdadeiro apego é uma coisa dentro, não por fora. Ele quebrou isso também. Então, hoje é nosso dia dedicado à mãe. Nossas próprias mães, que elas passaram por essa metamorfose para virar mãe, onde fluiu mais a essa energia divina. E o Parashakti, o que é a mãe divina. E todos nós podemos sentir isso. Pode ser um homem. Né? Toda vez que você mostra compaixão, paciência, carinho, encorajamento, essa energia que vem, agradece a Mãe Divina, que ela está passando isso através de você. Okay? Então, esse dia é especial. E além do mais, era o aniversário de Sri Yukteswarji, que a gente ama com todo o coração. Mas agora o mais importante para a gente sentir essa Mãe Divina, sentir esse Parashakti, estamos pedindo para o Swamiji, por favor, fazer uma boa meditação para todos nós. E bom Dia das Mães para vocês. Jai Guru. Jai Guru.